Fala galera que acompanha esse canal Capacete da Salvação, eu sou o pastor Leandro, estamos com o pastor Jeremias e hoje nós vamos falar acerca da vinda de Jesus Cristo. E aí o pastor Jeremias, como conhecedor da Bíblia, nós vamos estar aqui explorando a Bíblia, informando para vocês como acontecerá isso. Pastor Jeremias, e aí, tudo bem? Beleza. Está aqui o Leandro Dias, nosso pastor, também conhecedor da Palavra de Deus. E nós vamos ler a palavra, que é a nossa regra de fé, e vamos ver o que a Bíblia diz sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre esse assunto que traz um avivamento no nosso coração. Amém. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria que você desse seu like aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é importante você estar compartilhando aí, para que chegue esse conhecimento a todos. Pastor Jeremias, pode começar a explorar aí, qual o texto que nós vamos começar aí? Vamos ler Daniel capítulo 12. E Daniel, quando começou a falar sobre esse texto, ele vai concordar com Mateus 24. E ora ele vai falar para os judeus, ora ele vai falar para a igreja, mas ele vai estar falando direto para os eleitos. Seja judeu, seja africano. Em Cristo não tem judeu, não tem celta, todos somos um em Cristo. Não tem macho, não tem fêmea. Então, nós vamos ler aqui o que Daniel falou. E Daniel profetizou que ia acontecer o que nós estamos fazendo aqui. Daniel falou que o mundo esquadrinhará esse livro dele, né? E esse assunto aqui. E isso está acontecendo hoje. Existem vários teólogos, uma visão diferente, outra visão. Um vê de um jeito, outro vê de outro. E nós vamos ver como é que a Bíblia indica essa situação. É importante o que a Bíblia diz, né? Sim. Então, mas dentro da Bíblia, existem vários teólogos que um puxa para lá, outro puxa para cá. São teólogos que são exegetas, que dominam a língua original do Novo Testamento. Só que mesmo eles conhecendo, chega lá, vai ter aquele ponto de vista diferente. E nós vamos ler a Bíblia, vamos entender a história e vamos deixar com você, para você meditar no que a Bíblia diz. Vamos ler Daniel? Daniel capítulo 12 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o seu povo. Todo aquele que for achado no livro da vida, muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento. E os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre, eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra a palavra desse livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Amém. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Há pessoas que lêem a ciência aumentará e pensam que é tecnologia. A tecnologia vai aumentar, está aumentando cada vez mais, mas aqui está falando do livro. Está falando do livro, da profecia de Daniel. Então, conhecimento do livro, né? Do livro. E por ler esse livro, estudar esse livro, o saber se multiplicará. E não será em questão de tecnologia, da ciência, nada disso. Sobre a profecia. Então, o que acontece? Hoje em dia não, né? Nós vivemos os últimos dias. Depois que Jesus
subiu para o céu, nós passamos a viver os últimos dias, né? Os fins dos tempos. Então o que acontece? Etapa por etapa. Quando Daniel falou essa profecia, tinha ali 2 anjos. E os anjos ficaram curiosos. Olha o que os anjos perguntaram a Daniel. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado e outro de outro. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirá estas maravilhas? Né? O anjo teve curiosidade espiritual ali. Quando se cumprirá? Ouviu o homem de linho, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a estendeu ao céu e jurou, porque naquele tempo, porque naquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se achar destruição do meu povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ele disse, mas ainda deixou uma pequena... o povo ainda não ficou claro a pergunta. Ficou um ponto de interrogação. Aí quando ele fala lá em Mateus 24, começa a falar para os discípulos, aí os discípulos perguntam também. Para Jesus. E quando acontecerá essas maravilhas? Aí Jesus responde: só o Pai sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem descerá. Nem os anjos do céu não sabem. Só Deus sabe o dia. Então o que acontece? Hoje, o povo está esquadrinhando a profecia de Daniel. Eles querem saber o dia. Leandro Dias, Pastor Dias, quando Jesus vai voltar? Quando ele vai livrar a igreja? Quando ele vai arrebatar a igreja? Antes da grande tribulação? Depois da grande tribulação? Durante a grande tribulação? Todo mundo esquadrinha, quer saber quando. Aí, um exegeta vai lá, pega o grego, tudinho, vai ser antes, outro fala, vai ser depois. Mas o que acontece? A Bíblia mostra alguns detalhes que embaraça todo mundo. Porque Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, então ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas mesmo assim, todo mundo esquadrinha, porque se Jesus falou que ia esquadrinhar, o povo vai esquadrinhar. Aí o que acontece? 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3:4. Dá uma das respostas sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento. Olha lá, 1 Tessalonicenses 4:13. Me ajuda a ler aqui. 4:13, né? A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então Jesus vai descer, está dizendo que Jesus vai descer, vai voltar para ressuscitar os que dormem. Declaramos pela palavra do Senhor. Isto. Nós, os vivos, os que ficaremos até a vida do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Por enquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele vai descer. Ele vai descer do céu. Vai descer do céu para encontrar nos ares os mortos e os vivos. Os vivos, se nós estivermos vivos, seremos transformados. E os mortos também serão transformados e ressuscitados. Vai ser junto. Só existe uma ressurreição. Só existe uma ressurreição para a vida. Que é a ressurreição dos santos. Então Jesus, quando descer para ressuscitar os santos e para transformar os que estiverem aqui, vamos ter que esperar Jesus descer. Então a vinda do Senhor, ela é certa e repentina. Vamos ver o que tem que acontecer, qual é um dos sinais. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala de como vai acontecer essa vinda. Lá está escrito que como vai ser a ressurreição, que é a primeira ressurreição e única para os santos. Aí diz assim, 2 Tessalonicenses 2. Irmãos, que a respeito do que diz a vinda do Senhor e nossa reunião com Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais do vosso entendimento com facilidade, e nem vos perturbeis por palavra, por espírito ou por carta, como de nós tivesse procedido. Aí ele diz assim, no versículo chave, que é o versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quando chegar o homem do pecado, vai chegar a grande tribulação. E essa grande tribulação, a Bíblia diz que vai ser um tempo de angústia que nunca houve antes e nem haverá depois. Então isso vai ser uns dias terríveis. Lembra do dilúvio? Morreu todo mundo. Só restaram a família de Noé com a sua nora, né? E foi um dia terrível, foi uma época terrível, foi um tempo de angústia terrível, porque você imagina todo mundo se afogando, você imagina animais se afogando, criança, velho, novo, todo mundo se afogando, imagina que terror. Aqui em Petrópolis teve agora essa enchente aí, essa enchente, com essas barreiras, dizem que morreram muito mais do que a imprensa fala, né? E nós ficamos apavorados só de ouvir Ficamos tristes, né? Ficamos tristes só de grande lamento. Só de ouvir o bombeiro que passava toda hora pitando. E das mortes, das cenas. Imagina no dia da grande tribulação. Na grande tribulação vai ser uma maldade,
uma força muito grande da maldade. Uhum. E o que acontece? Eu gostaria de não estar aqui. Também. Gostaria da minha neta, dos meus filhos não estarem aqui nessa grande tribulação, porque vai ser terrível. A Bíblia diz que não houve nem haverá um tempo de aflição igual nesse. Mas o que acontece? O versículo, o capítulo está falando da vinda do Senhor e do arrebatamento. Uhum. Aí diz assim: isto de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Apostasia, a palavra apostasia significa abandono, no caso aqui abandono da fé. Uhum. Então primeiro, o povo vai começar a abandonar a fé. Isso aqui concorda com Mateus 24, que o amor de quase todos esfriará. Uhum. É uma apostasia. E que seja revelado o homem do pecado. O homem do pecado será o falso Messias. Vai querer se assentar no lugar de Deus. Uhum. Vai querer se levantar contra tudo que é culto tudo que é objeto de culto. Uhum. E lá em Daniel, pastor, está escrito que ele não terá respeito pelo desejo das mulheres. Uhum. Quando fala que ele não vai ter respeito pelo desejo das mulheres, eu conversando com um teólogo aqui no Google, perguntei a ele se ele achava que ele seria um homossexual por ele não ter respeito pelo desejo da mulher. Uhum. Aí ele disse que eu sou preconceituoso. Mas eu não sou preconceituoso, a gente estava discutindo teologia. Uhum. Nós estávamos fazendo o que Daniel profetizou, que nós esquadrinharemos essa profecia. Uhum. Aí diz que o anticristo não vai ter respeito pelo desejo das mulheres, muito menos pelo desejo das mulheres, pastor, porque ele não vai respeitar Deus, ele vai se sentar no lugar de Deus, vai querer que o adore, não é? Uhum. E para ele desejar que o adore, tem que ser com crente, porque a Bíblia diz que até os eleitos, se possível, seriam enganados. Então o que acontece? Quem são os eleitos? Os eleitos são qualquer nação, judeu, africano, brasileiro, que seja achado no livro da vida. Se o nome estiver lá no livro, ele é um eleito. Não é? Se ele for adorar só a Deus, ele é um eleito. Então, tem versículo e tem capítulo aqui, igual ao Apocalipse 20, versículo 4. Olha só o que fala da primeira ressurreição. Me ajuda a ler aqui o Apocalipse 20, versículo 4. Versículo 4. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles vos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pode prosseguir? Não, tá bom aí. Tá bom aqui? Então, essa aqui é a primeira ressurreição. E só tem uma ressurreição para santo. A outra ressurreição será a morte, a segunda morte, para o lago de fogo. Então o que acontece? Se só tem uma ressurreição e pessoas foram decapitadas, tá aqui, ó. Pessoas decapitadas, vindo de uma grande tribulação e salvos pela primeira ressurreição. Então, nós vemos aqui que os eleitos estarão nessa grande tribulação, né? Então isso quer dizer também que a igreja não vai subir antes da grande tribulação, que ela vai passar pela tribulação, conforme está essa palavra aí. Porque só tem uma ressurreição para Só existe uma ressurreição.
Ah, mas vai ressuscitar lá e vai ressuscitar cá? Não, uma ressurreição. E se só tem uma ressurreição, irmãos, para os santos, está aqui, ó, a primeira ressurreição. Isso é para o pessoal, até para o pessoal estudar, né, pastor? Apocalipse 20, versículo 4, para você esquadrinhar aí também, como o Daniel disse, né? Eles foram mortos por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Não adoraram a besta nem a sua imagem. Não receberam a marca. Na fronte e nem na mão. E viveram com Cristo. Vão viver 1000 anos. Uhum. Os restantes dos mortos Não não reviveram reviveram. até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Olha Selou só, aí, né? a primeira ressurreição com quem foi degolado, foram mortos, igual Jesus falou. Vocês serão mortos, odiados de todas as nações. Então Israel está junto com os eleitos. Porque não existe uma ressurreição só para Israel e uma só para a igreja. Existe a primeira e a segunda. Então, se a Bíblia diz que a primeira é para os santos, e a segunda é a morte eterna, Para aqueles que não quiseram nada com Jesus Nada e sua com Jesus. besta serão lançados no fogo eterno, né? Então, esse é o nosso estudo de hoje, a nossa palavra de hoje. Então, você pode pegar sua Bíblia, esquadrinhar aí como o Daniel disse, né? Pastor, queria agradecer ao senhor por mais um vídeo, né? Por mais esse tempo aqui para estar nos esclarecendo ao canal Capacete da Salvação. O senhor tem mais alguma coisa a dizer, falar? Então, na palavra de Deus, a segurança. No que Jesus falou, a segurança, a firmeza. A palavra de Deus, ela é sólida. Então nós temos que ficar com ela, né? E respeitar os intérpretes, os exegetas, mas acima de tudo nós temos que respeitar o que saiu da boca de Jesus. Ali é a segurança. Isso é importantíssimo para você cristão. Lê a palavra, tira o seu momento de buscar o Senhor, porque a palavra em si, ela já se explica, né? E o próprio Deus, através de revelações a você, ele vai estar falando com você e você vai estar entendendo claramente o que Deus quer dizer ali na palavra dele. Então esse é o nosso canal, Capacete da Salvação. Pastor, dá um abraço aí, um tchau para a galera aí. Um abraço para todos os nossos seguidores. Um abraço para nossos pastores, nossos líderes. Obrigado, pastor Leandro Dias. Vamos que vamos. Próxima vez nós estamos aí juntos, estudando a palavra de Deus. Amém, galera. Fica com Deus. Esse foi mais um vídeo de hoje. E não esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar. Um abraço.